Para aqueles que buscam entender a realidade com o auxílio da filosofia, já sabe que desde a Grécia Antiga tem Heráclito e Parmênides, um dizendo sobre o ser, outro dizendo sobre a mudança da realidade. Tem Platão e Aristóteles, tem empirismo e racionalismo. Mais próximo da filosofia contemporânea, tem idealismo e materialismo. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O assunto de hoje eu vou abordar sobre mente e matéria, ou materialismo e idealismo. Se você querer aprofundar um pouco mais, vou deixar aqui em cima um vídeo já publicado no canal que é sobre o que faz mais sentido, materialismo ou idealismo. Aqui nesse vídeo vou dar uma explanação mais ampla sobre o assunto, trazendo minha contribuição e alguns filósofos e partes da filosofia para ajudar você. Nós vivemos numa cultura com muita influência cristã. A teologia cristã diz que Deus criou até a matéria. Ou seja, aqui já tem um princípio. Existe algo transcendente que criou este mundo material o qual nós estamos vivendo. Então, podemos entender que a mente cria a realidade. Agostinho de Hipona, na teoria da iluminação, ele vai dizer que as ideias estão na mente de Deus. Ou seja, pelo predomínio da teologia ou doutrina cristã, muitos acreditam que Deus existe antes da matéria. Lá na Grécia Antiga, com Demócrito e Leucipo, e também no período helenístico com Epicuro, eles vão dizer que existe apenas os átomos. Os átomos são os elementos que formam esta realidade. Ou seja, os átomos eles dão forma às coisas nessa realidade em um ciclo infinito e constante. O modelo de fazer ciência para o filósofo grego Aristóteles era estudar as causas, ou seja, o conhecimento se adquire pelo estudo das causas. Não é à toa que o filósofo grego, ou melhor dizendo, macedônico, Aristóteles, ele vai dizer que para entender a realidade, você precisa fazer o estudo das 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Vamos lá? Material, formal, eficiente e final. Para Aristóteles, essa é a fórmula para você entender esta realidade. Ou seja, qual é a matéria que uma coisa é feita. Mas Aristóteles ele é um pouco mais cientista. Já irá ter o Platão, que veio antes de Aristóteles, que o Platão será um pouco mais idealista. Como assim? Para o Platão, as ideias existem antes da matéria. Ou seja, a matéria não existe antes da mente, mas a mente existe antes da matéria. Não é à toa que Platão vai servir muito para fundamentar boa parte da teologia cristã ou da filosofia cristã na Idade Média. Com isso, podemos entender que essa questão de mente e matéria já é um duelo antigo desde lá da Grécia Antiga, com Platão, Aristóteles ou com os pré-socráticos, Leucipo, Heráclito, Parmênides. Já para o Aristóteles, ele vai dizer que o cosmo é ordenado. Aristóteles ele aproxima próximo de um deísmo. Deísmo é o quê? Existe uma inteligência que coordena isso tudo aqui. Apenas uma inteligência organizadora de tudo aqui. Ou seja, as coisas elas se formam e, como Aristóteles vai colocar, elas se corrompem automaticamente. Existe uma matéria que forma essas coisas na realidade, existe uma causa eficiente para formar essas coisas e essas coisas têm sempre uma finalidade. Então, para Aristóteles, ele acreditava que o cosmo era ordenado. Na Idade Média, ou na filosofia medieval, para eles, Deus criou tudo e simplesmente a matéria, ela não sempre existiu. A matéria foi criada por outra coisa antes da matéria. O filósofo, que é o David Hume, ele vai ser um grande representante do empirismo. Ele vai dizer que o que
fundamenta a realidade ou como adquirimos conhecimento da realidade é através da experiência, que vai ser conhecido como empirismo. Mas também vai ter outro filósofo que é o Descartes. Descartes ele vai ser um pouco platônico porque ele vai dizer que nós conseguimos conhecimento através das sensações ou através da observação. Porém, esses conhecimentos podem nos enganar. Então, para o Descartes, ou René Descartes, ele vai dizer que a razão é o único, a razão é a única forma de adquirir conhecimento. Então, na filosofia moderna, vamos ter esse duelo entre o empirismo e o racionalismo. Existe uma razão que nos dá bases para compreender a realidade, ou a realidade nos dá base para compreender a razão. O Immanuel Kant ele vai conseguir fazer uma síntese dessas duas doutrinas, que ele vai dizer que é o transcendental. O transcendental, em Kant, vai ser o mecanismo da razão, que nós já nascemos com este mecanismo, e ao longo da experiência só vai se desenvolvendo, ou seja, a nossa razão ela se desenvolve de forma natural para aqueles que são dotados disso, e também ela se desenvolve quando nós adquirimos conhecimento dessa realidade onde nós estamos vivendo. Já por volta do século XVIII e o século XIX, vamos ter o grande nascimento do materialismo, especialmente o materialismo histórico de Karl Marx, Friedrich Engels, que vai contrapor ao idealismo do Hegel. Que o Karl Marx ele vai dizer que o que existe simplesmente é a matéria. E essa matéria passa por constantes transformações. Não é à toa que ele vai até usar muito as ideias vindas lá da Grécia Antiga de Demócrito e Epicuro, que Epicuro dizia que existe apenas uma transformação constante e os átomos se juntavam e se fragmentavam para formar outras formas e outras coisas no futuro. Então, para Karl Marx, o que existe é apenas a matéria. Não é à toa que ele desenvolve o materialismo histórico, ou materialismo dialético. Hoje, essa visão materialista ela está predominante em nossa sociedade. Mas podemos ver que existe uma tensão muito forte desde a Grécia Antiga. Você acredita que existe uma mente? Ou você acredita numa ideia, que você deve alcançar essa ideia? Ou você tem um sonho, você vive essa existência material, mas caminhando para um objetivo, como os gregos diziam, uma teleologia? Existe um objetivo, existe uma finalidade, existe um ideal a ser alcançado? Ou existe apenas uma matéria, que ela passa por transformações constantes e talvez até perene? Está percebendo aí que dentro da filosofia existe uma tensão. Matéria ou mente? Materialismo ou idealismo? Racionalismo ou empirismo? A filosofia moderna ela vai ser muito marcada pela experiência, pelo método científico, pelo método experimental, ou seja, eu tenho uma ideia de algo, mas essa ideia precisa passar pela experiência para que ela seja válida. Se a ideia ou a teoria não passa pela experiência, ela se torna inválida. Ou seja, eu tenho um sonho, colocando de forma simplista aqui, mas se meu sonho não passa pela experiência para se realizar, meu sonho ele nunca irá ser alcançado de forma material. Simplesmente se torna apenas uma fantasia na minha imaginação, porque não existe um movimento material para que esse sonho possa alcançar. Ou seja, muitas vezes nós temos na filosofia matéria e mente, na psicologia podemos estudar sonho e realidade, na filosofia moderna podemos estudar racionalismo e empirismo. E por último, eu posso trazer esse cara aqui que eu estou lendo, o Chesterton. Ele fala uma coisa aqui da seguinte maneira: se quisermos erradicar as crueldades inerentes ou erguer as populações perdidas, não podemos fazê-lo com a teoria científica de que a matéria precede a mente, mas podemos fazê-lo com a teoria sobrenatural de que a mente precede a matéria. O Chesterton, aqui nesse livro Ortodoxia, ele vai afirmar que não é a matéria que precede a mente, mas a mente vai preceder a matéria. Espero que esse conteúdo ajude a você a compreender melhor um pouco desse assunto. Deixei ele de forma simples para você, mas
que você possa ter bons estudos de filosofia. Eu fui.